Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu gosto de uma diretriz para tomar decisão que ela é bem específica, que ela é o seguinte: qual é o benefício que eu tenho e qual é o custo? Porque geralmente a gente gosta de tomar decisões por benefício imediato. Só que esse benefício imediato, ele tem um custo a longo prazo. Então eu comecei a tomar decisões que são muito mais custo a curto prazo e benefício a longo prazo. Já dizia Einstein, né, que o maior poder do ser humano é a imaginação. O que a gente consegue imaginar, para o bem e para o mal, vai se realizar, vai se concretizar de um jeito ou de outro. Essa imaginação, esse foco, ele é sempre seu em relação a aquilo que você deseja. Então, se você conseguir tratar de uma maneira em que você consiga visualizar o resultado final, ele fica mais tátil para você. Isso também para o lado que você não quer. Tomar as decisões baseadas só em conceitos imediatistas não são as melhores questões. Apesar que os seres humanos agora adoram fazer isso. E depois, não deveria ter feito. Mas isso é um aprendizado. A gestão emocional te dá muito esse autocontrole. E esse autocontrole é diário, porque a gente acorda todo dia com pensamentos novos, com ideias novas. Todo dia tem que ser controlado. Tudo que passa pela cabeça, nem tudo é aplicável. Tudo que passa pela vontade, nem tudo é aplicável. Se você conhecer a sua mente e a sua vontade, você consegue fazer qualquer coisa. É aquela coisa, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu gosto de uma diretriz para tomar decisão que ela é bem específica, que ela é o seguinte: qual é o benefício que eu tenho e qual é o custo? Porque geralmente a gente gosta de tomar decisões por benefício imediato. Só que esse benefício imediato, ele tem um custo a longo prazo. Então eu comecei a tomar decisões que são muito mais custo a curto prazo e benefício a longo prazo. Porque, por exemplo, quando você decide uma coisa pequena, eu vou na academia, ou eu não vou na academia, o benefício imediato de não ir na academia é muito gostoso, né? Porque Sim. é muito bom ficar em casa, no quentinho, confortável, ali comendo porcaria. Adoro, ótimo, é um benefício imediato. Só que o custo a longo prazo, eu estou disposta a pagar? Não. Ou estou? Sim. Então, é ali que você vai decidir. Eu decido muito mais por custo imediato para ter um benefício a longo prazo. Porque, geralmente, quando a gente toma uma decisão por benefício imediato, sem verificar esse custo a longo prazo, a gente se ferra. Voltando sobre gestão, trabalhar com outras pessoas, nem sempre você vai achar uma equipe com todo esse controle emocional, te faz tomar decisões imediatas às vezes. Porque às vezes as equipes, elas querem decisões imediatas. Então você não pode, eu vou pensar no que eu vou resolver e depois eu te passo. Às vezes você tem que tomar decisões imediatas, mas a melhor saída seria essa. Na maioria das vezes a gente até atrasa alguma decisão imediata para poder ter uma resolução melhor. Ou mesmo a gente muda um cenário para que as coisas aconteçam daquele jeito. Agora, é muito importante para quem está na frente de uma equipe entender que você precisa tomar decisões com prazo de validade curto. Né? Você não vai tomar decisões para 5 anos numa equipe, vai tomar decisões para uma semana, 2, um mês no máximo. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que as pessoas da equipe querem decisões mais imediatas ainda. Elas querem decisões emocionais. Elas não querem decisões racionais. As decisões racionais para qualquer equipe incomodam. Incomodam a tal ponto de você não conseguir lidar com a frustração dela de não atender o emocional delas. As pessoas entram na empresa por um lado totalmente racional, através de aprendizado ou ganho financeiro. E aos poucos elas vão transformando aquele cenário em algo delas, em que os objetivos delas têm que ser realizados ali. Quando elas se veem pressionadas a cumprir algo ou atingir metas que elas não tinham antes, aí é o problema da gestão. O estoicismo trata muito isso de você não perder o equilíbrio, de você não perder a tua postura em relação à decisão. Vai ter pessoas que inclusive não merecem, mas você está lidando com a equipe e você vai ter que lidar com todas iguais. Esse é o lado difícil. O lado difícil de chamar... Existe uma frase que o bom funcionário, quando é tratado igual ao mau funcionário, você acaba perdendo ele, certo?
Mas se você não tratar todo mundo, você vai perder os dois. Vai perder os dois. Porque é mais fácil um mau funcionário transformar o bom em mal do que ao contrário. E identificar isso é muito importante. As decisões a curto prazo fazem isso. As decisões a médio prazo, as decisões mais pensadas, elas conseguem não deixar que as pessoas entrem na equipe. Você vai conseguir filtrar isso melhor. E sabe uma coisa que eu escuto muito também é como lidar com o meu chefe arrogante. Aquele chefe que, sabe, o líder que não sabe comunicar ou ele quer puxar o tapete, inclusive eu ouço muito, seja um gerente de uma empresa, o líder, o chefe, que tem às vezes até um certo ciúme do colaborador que está tendo um ótimo resultado ou até um pouco mais amiguinho do dono, da dona, né, da empresa. Então, como lidar com essa pessoa que acaba sendo superior, né? Você tem essas decisões, mas acaba não tendo essa abertura de comunicação, né? Você já passou por alguma situação dessas? Já sim. Isso é comum para qualquer equipe. É complicado isso, de você gerenciar isso. Às vezes, as pessoas que mais têm capacidade, quando você escolhe uma equipe, acabam caindo para esse lado. É difícil, você tenta lidar, tenta tratar, nem sempre você consegue tratar. Aí você tem que afastar ou mudar de posição. Geralmente, a pessoa que está mais na frente e vai mudar de posição, ela não gosta de ficar. Ela sai. Eu uso uma técnica que talvez seja um pouco mal interpretada. E eu não tenho problema em ser mal interpretado. Isso é bom. A coragem de não agradar, né? Não, eu já passei dessa curva. Isso é muito bom. Essa é a liberdade que traz uma boa gestão emocional, né? Porque eu já escutei... não, porque você foi grosseiro, porque você foi isso... Não, eu estou te dando uma ordem direta. Eu preciso que ela seja cumprida ou que você me fala que não tem capacidade de cumprir. Eu não preciso do argumento. Eu costumo dizer em reuniões que eu pergunto, pessoal, e aí, é branco ou preto? E aí a pessoa vem com a resposta, não, porque o fulano foi assim. Eu falei, não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se é branco ou se é preto. Então, a equipe ela precisa se acostumar ao jeito de gestão. Porque se ela for uma equipe complacente em achar sempre uma desculpa para uma resposta que não quer dar, você sempre vai ter pessoas que não vão ter a atividade de resolver as situações quando precisam ser resolvidas. E aí você vai ter pessoas capacitadas no local, treinadas, mas que vão ficar ali paradas esperando você jogar o bife, por exemplo. Você tem um bando de leões soltos e eles parados ali com a caça na frente deles, eles não vão sair porque eles querem uma carne pronta. Então, é uma figura de linguagem, mas para dizer o seguinte, precisa ser direto. Você ser direto não vai agradar. E a intenção não é agradar. Você não vai conseguir agradar todo mundo. O maior dos humanos não conseguiu agradar ninguém nessa terra. E, na verdade, nem sempre é uma questão de grosseria, é intencionalidade. Porque dá para ser intencional sem ser grosseiro, que é simplesmente assim, isso é preto ou isso é branco. E aí, às vezes, a pessoa que está com dificuldade, né, de desagradar, ela quer pisar em ovos, ela começa a discutir, ou ela começa a justificar o seu erro, ou pior, né, arranjar culpados. Mas isso é um poço sem fundo, porque acaba não tendo intencionalidade na conversa, não foca na solução, e aí vira também aquelas reuniões chatas, sabe? Que a pessoa enrola e passa, e fala, e não decide nada. Isso é um dos problemas que mais afetam as equipes. Lidar com pessoas com classes, com educações diferentes, com idades diferentes, com gerações diferentes, é muito trabalhoso, porque cada um vai ter seu ponto de vista. Então, o que mais afeta a equipe é essa questão da direção, essa questão estoica de dizer não quero, não concordo, não gosto, não vou fazer, não consigo fazer. É ser direto. E o ser direto hoje, no cenário atual, é muito complicado. Nós estamos vendo como é que está hoje as culturas hoje. Ninguém quer mais ser direto. Todo mundo quer fazer uma parêntese em qualquer fase, colocar estrofes, um rodeio, quer fazer
alguma coisa quer enfeitar uma resposta. A parte de controle de processo, a parte de gestão de processo, procedimento, checklist, tudo isso, que tem quem é de engenharia vai entender que eu estou falando, toda essa parte dá um rumo para que isso seja mais direcionado. Mas você vai ter pessoas ainda preenchendo isso. Então, lidar com as equipes para elas serem mais diretas é também algo que você tem que ser contínuo. Você não pode parar. No momento que você para com isso, volta todo o cenário. O ser humano, ele gosta de se acostumar ao que é fácil.